Obrigado, senador Rodrigo. Senhores e senhoras senadoras, eu vim aqui pensando, senador, em falar sobre o discurso da presidenta Dilma nas Nações Unidas. Até porque eu elogiei bastante o discurso que ela fez 2 anos atrás. Eu queria analisar esse, sobretudo sobre a ótica da preocupação que o Brasil está tendo com a espionagem externa. E eu quero dizer, embora tenha mudado o tema do meu discurso a partir do seu discurso, senador Jorge Viana, que nós estamos lamentando que os outros espionam e não estamos fazendo o dever de casa para que nós não sejamos espionados e até tenhamos o poder de espioná-los quando for preciso. Não adianta ficar esperneando, porque eles vão continuar fazendo. E não vão adiantar leis, porque espionagem é secreta, exatamente para que a lei não toque. Mas depois do seu discurso, eu creio que é muito mais importante denunciarmos com vigor o que está acontecendo. Eu creio que um político, quando se sente em divergência com o seu partido, ele deve ter o direito até de sair. Mas tem que explicar muito bem aos seus eleitores. Tem que explicar muito bem à sociedade. O que não pode é, de repente, a cada tanto tempo, a janela, como o senhor falou, senador Jorge Viana, a janela do tipo dos jogadores de futebol, que mudam de time como quiserem. Aliás, isso também é meio novo. Isso não é... Antigamente, eles tinham mais fidelidade. Se eu não me engano, o Pelé só jogou no Santos toda a vida, depois que foi posterior jogar no Cosmos. Essas janelas, que inclusive servem para burlar a lei da fidelidade, porque você pode migrar para um novo partido e depois pode migrar para outro. Pois bem, isso está desmoralizando a política. Eu só quero dizer que eu acho que isso é produto da desmoralização da política também. É um círculo vicioso. A política desmoralizada permite esse tipo de coisas. E esse tipo de coisas desmoraliza a política. E tem que cortar esse círculo vicioso. O que está acontecendo nesses dias é muito, mas muito pior do que o chamado mensalão. É muito pior. Nós estamos vendo milhões de reais do dinheiro público, por meio do fundo partidário, indo para prestigiar A, B ou C. E nós estamos assistindo isso como se fosse dentro de toda a legalidade. Ou a legalidade está muito errada, e aí, além da desmoralização da política, a gente está desmoralizando também a justiça. Quando as leis estão ruins, a justiça está desmoralizada. Não por culpa do juiz, por culpa nossa, dos legisladores. Nós estamos diante de uma transferência de dinheiro público por meio de truques que estão sendo feitos. E o pior, comprando políticos que prometeram na campanha defender certas causas e que mudam de lado com uma facilidade que, de fato, é uma desmoralização. Senador. Veja, e a regra está tão errada, e teve uma decisão do Supremo que foi péssima, que foi de tirar... Então, a organização partidária tem que ser livre, mas peraí, tem 32 partidos agora e tem mais 30 para vir. E aí a regra é tão ruim que quando tem algo que é legítimo, independente de eu ter ficado triste, porque eu fiquei muito triste quando o senhor saiu do PT, quando a senadora Marina saiu do PT, mas saíram para tentar desenvolver uma atividade num lugar onde tivesse uma condição diferenciada daquelas que vocês estão vivendo. Agora, a própria ex-ministra, minha querida Acriana Marina, que legitimamente reúne um grupo de pessoas, querem criar um partido que qualifica a política brasileira, aí não consegue. Mas os cartoriais conseguem, porque contratam empresas para coletar as assinaturas, pagam por elas, porque sabem que vão receber o dinheiro. Então, 350 milhões, senador Cristóvão, do dinheiro do contribuinte, um fundo partidário. Isso tinha que ter... A sociedade tem que cobrar, nós todos temos que cobrar. Isso não pode seguir acontecendo. Isso não ajuda em nada, isso não fortaleceu os partidos. Para mim, teria que ter redução. Você tinha que ter, pelo menos, o critério... Já que é para imitar futebol, vamos criar Série A e Série B. Os partidos que são da Série A têm determinado acesso, têm tempo de televisão e tem fundo partidário.
Um exemplo. Os da Série B têm que fazer por onde alcançar a Série A. Mas nem isso. Todo mundo entra do mesmo jeito. Um partido cartorial feito por encomenda, ele tem as mesmas condições, o mesmo acesso de um partido que foi construído com história, com sacrifício, como é o caso do meu partido, como é o caso do partido de Vossa Excelência, como é o caso do partido do senador Rodrigo Hollenberg. O partido tem história do país. Não tem que ter um partido só. Mas, e aí os cartoriais? E essas franquias partidárias? São verdadeiras franquias partidárias, só que essas funcionam com dinheiro público, com dinheiro do contribuinte, e não disputando mercado como acontece no comércio. Mas é o pior dos comércios. É o pior dos comércios que nós estamos vivendo. E é uma vergonha. Até o dia 5 de outubro, nós vamos seguir passando vergonha. Tomara que a imprensa nacional gaste suas páginas, seus tempos, seus minutos de rádio e de televisão, acompanhando essa vergonha tão próxima das manifestações das cobranças de junho deste ano. Eu ouvi a sua expressão das franquias, e gostei muito, são franquias realmente partidárias, mas talvez até pior. Porque franquia, pelo menos, o dono tem uma lealdade por algum tempo, não fica saltitando de uma franquia para outra. São clubes eleitorais, os nossos partidos. Se juntam para fazer a festa da eleição, com dinheiro público do fundo partidário. Eu não vejo o Ministério Público se mexendo em relação a isso. Ou as leis permitem e precisam mudar as leis, ou as leis não permitem e o Ministério Público teria que agir. Se as leis permitem, o Ministério pode estar omisso. Se as leis não permitem, nós estamos omissos. E aí que vem o pessimismo, que eu comparto com o senhor. Eu não vejo como nós vamos fazer isso, porque nós estamos cegos, os políticos brasileiros. Ontem teve esse prêmio Congresso em Foco, que eu acho que é uma boa iniciativa. E eu fiquei pensando, o que é que leva alguns para receberem e não o conjunto de todos? Eu acho que a diferença que eu vejo é a demonstração de que não estão indiferentes alguns de nós. Embora o prêmio não vá para todos os que não são indiferentes. Mas a imensa maioria está indiferente diante da realidade. E aí vem a crise, senador Zoas Viana. Nós hoje estamos endividados com o povo, porque não fizemos o dever de casa ao longo de décadas. Nós estamos sem bússola para dizer um rumo claro de para onde devemos conduzir o país. Nós estamos sitiados pelo povo, que hoje tem esse instrumento maravilhoso de mobilização por meio da internet, e nós estamos indiferentes, a maior parte de nós. Ficamos cegos. E daí que vem o pessimismo, se nós vamos conseguir mudar as leis para que uma vergonha como essa aumente a desmoralização que a política já sofre. Nós precisávamos, para quebrar isso, pelo menos de algumas mudanças. A primeira é tão óbvia. Quem mudar de partido não leva o tempo de televisão, porque o tempo de televisão não é dele, é do partido. O tempo de televisão é dividido pelo número de deputados federais. Eu cito assim com ênfase deputados, porque não é pelo número de senadores, nem de governadores, nem de prefeitos, nem de vereadores. E o deputado federal, ele é eleito pelo voto da sua legenda, não é pelo voto dele sozinho. Um dos poucos nesse país que conseguiu ser eleito só com seus votos foi o nosso deputado aqui do Distrito Federal, o deputado Regufe. Ele podia até dizer, a parte do tempo de televisão do PDT, essa parte é minha. Raríssimos outros. O tempo de televisão é do partido. Então, como é que uma pessoa que muda de partido leva o tempo de televisão? Pior, criando uma moeda. Existe a moeda real e existe a moeda tempo de televisão, que é vendido, que é usado, que é trocado para justificar ir para um partido ou outro. Seria tão simples uma lei, não pode levar o tempo de televisão. Na verdade, não devia precisar lei. Era preciso que as leis atuais já permitissem essa interpretação que os advogados chamam de razoabilidade. Aquilo que é claro que deve ser daquela maneira,
na interpretação da lei. Fim da privatização do tempo partidário, porque é isso que houve, uma privatização do tempo partidário. O segundo ponto seria, e aqui pode ser mais radical, mas eu acho que deveria pensar assim o fim do fundo partidário. Até porque, em muitos casos, está havendo uma privatização por parte das direções partidárias do fundo partidário. O fundo partidário é um dinheiro público, é seu dinheiro, é meu dinheiro, é o dinheiro nosso, que em vez de ir para a escola, que em vez de ir para hospitais, que em vez de melhorar o transporte público, equipar melhor a polícia, vai para o fundo partidário em nome da democracia. Para isso ele tem que servir a democracia. E hoje, eu não sei em quantos partidos existe uma clareza no uso dos recursos do fundo partidário. Eu creio que em muitos lugares é uma caixa preta com dinheiro público. Uma ideia seria regulamentar isso, a outra seria acabar. Aparentemente, acabar o fundo partidário seria um golpe na democracia, porque como é que os partidos vão funcionar sem dinheiro público? Ora, com a contribuição dos seus filiados. Mas aí os partidos dos ricos teriam mais dinheiro. Ora, definimos o limite de doação para cada pessoa, mesmo que seja membro do partido. Paramos dinheiro de empresa para partido. Paramos dinheiro de empresa para campanha. Para todos. E limitamos a contribuição de cada um. Aí alguns vão dizer, mas esse dinheiro não dá para a campanha. Ora, reduzamos o custo da campanha. Se a campanha fosse apenas horário eleitoral e o candidato falando, sem aquele marketing inteiro, sem aquela quantidade de marketing, que é o que mais custa numa campanha, ao lado dos advogados, se a gente tivesse leis que funcionassem bem, não precisava tanto dinheiro gasto pelos partidos e pelos candidatos com processos. Reduzamos o custo da campanha. Isso sim que é servir a democracia. Reduzir o custo de campanha é uma tarefa tão ou mais importante para a democracia do que até mesmo regulamentar os fundos que vão para a campanha. Reduzamos e depois, digamos, não tem dinheiro de empresa. E depois o dinheiro de cada pessoa fica limitado até um teto. Com isso, ainda haveria sim desigualdade no dinheiro de cada partido, conforme seus filiados fossem mais para a classe média e alta ou mais para as classes trabalhadoras. Mas já diminuiria bastante a diferença de recursos e não sairia dinheiro do público. Porque a vergonha é que um partido tem mais dinheiro de outro, mas a vergonha mesmo é que o dinheiro é público. E nem sempre está sendo usado a serviço nem mesmo do partido. Muitas vezes está sendo usado a serviço de algumas pessoas do partido e nem sempre com fins muito bonitos. Nem sempre com fins políticos apenas. A outra coisa é que nós deveríamos permitir o candidato avulso. Porque alguns dizem que já temos partidos demais, é verdade, e temos partidos de menos, é verdade. Como é que tem partido de mais e de menos? É que tem partido demais nesse país, mas eles não satisfazem os desejos políticos, ideológicos de cada eleitor desse país. Quantos eleitores do Brasil se identificam com qualquer dos 32 partidos que nós temos? Nós temos muitos, 32, mas quantos eleitores se identificam com esses 32? Se fosse para construir partidos que se identificassem com o eleitorado brasileiro, nós íamos precisar de uns 100 mil. Porque estamos num caos ideológico, estamos num processo de debate sem rumo claro. Já não é mais esquerda e direita, é uma quantidade de pequenas visões do mundo, e até alguns sem visão nenhuma. Permitamos, então, candidatura avulsa. Que quem achar que tem uma proposta para esse país, para o seu estado, para a sua cidade,
que se candidate a vereador, a deputado federal, deputado estadual, senador, governador, prefeito, presidente da República, com todas as dificuldades que uma candidatura avulsa implica. A Marina Silva está sofrendo, tendo 20 milhões de votos, sofrendo para viabilizar um partido. Por que não deixamos que ela seja candidata avulsa? Com a sua bandeira, com a sua fala, com o seu carisma. Por que não deixamos isso? E ontem um jornal disse que isso vai levar a candidatos, e citou Jânio Quadros, que terminou renunciando, que não tinha partido. Ele tinha um partido, pequenininho lá, para constar. Mas tinha, e foi apoiado por partido como a UDN, que era talvez o segundo, o primeiro, mais importante desse país. Então não foi a falta de um partido que levou Jânio Quadros a renunciar. Nós não podemos manter a ditadura dos partidos na política brasileira. Partido é para libertar e não para aprisionar. Hoje os partidos estão aprisionando a política, porque tudo tem que passar por eles, e esses 32 não representam a totalidade dos brasileiros. Os 100 milhões de eleitores não cabem dentro dos 32 partidos. Então, vamos criar mais partidos? Não, está errado. Devemos diminuir esses 32, mas devemos dar liberdade àqueles que não se sentem identificados com nenhum deles, para que sejam candidatos avulsos. Se nós conseguíssemos acabar o fundo partidário, conseguíssemos quebrar a caixa preta das finanças dos partidos, se acabasse com a privatização do tempo de televisão e rádio, faltaria acabar com o voto secreto, mas acabar mesmo. Não é possível que um eleito vote de uma maneira que o seu eleitor não saiba como ele votou. Esse debate do voto secreto, ele tem sido feito, a meu ver, de uma maneira equivocada. O debate tem sido: o voto secreto permite que o senador e deputado vote mais facilmente pela cassação de um colega seu ou não? Essa não é a minha preocupação, até porque é impossível saber se o voto secreto facilita ou não a cassação. Porque se, por um lado, o voto secreto protege o parlamentar diante do desejo do povo, por outro lado, o voto aberto protege o que está sendo cassado diante de seus amigos. Eu não sei o que é que os parlamentares hoje têm mais medo na hora de votar a cassação de um colega. Eu não sei se ele tem mais medo da opinião pública ou do réu em julgamento. Pelo companheirismo que se cria, pelas relações pessoais, pelas amizades que se cria, independente dos valores éticos de cada um. Então, minha preocupação não é se o voto secreto vai facilitar ou não, na hora que seja necessária, a cassação de um deputado ou de um senador. A minha preocupação é se moralmente, filosoficamente, uma palavra que muitos não gostam que seja usada, filosoficamente, o voto secreto é mais certo do que o voto aberto. E eu não tenho dúvida. Filosoficamente, o eleitor tem que ter direito de saber em quem vota, em cada caso, cada coisa, cada gesto, os seus eleitos. Alguns dizem mais diante, na hora de votar por um juiz do Supremo, os parlamentares, os senadores podem ficar titubeando ao votar publicamente. Por quê? Com medo do ministro, se ele for eleito? Isso não só é covardia, como é dizer que um ministro do Supremo vai tomar decisões com base no que o senador votou. E, além disso, sabe o que é que dá a impressão? É que todo senador se considera possível réu de um processo que vai chegar no Supremo, e que o ministro Supremo, não tendo sido votado por ele, votaria contra. Isso é uma coisa tão absurda que não justifica pensar em manter o voto secreto
para os ministros do Supremo. Outros dizem que tem o voto secreto para os vetos do presidente e da presidenta, quando for, porque ele tem tanta força, impõe tanto aos parlamentares sua força, que os parlamentares poderão sempre manter os vetos, em vez de derrubar os vetos. Ora, gente, isso mostra que o parlamentar tem menos medo do presidente do que da opinião pública. Vamos abrir e vamos votar abertamente e derrubar ou manter veto, conforme você quer, porque eu acho que você tem que votar como sua consciência manda, mas deixando que o eleitor saiba, para na próxima eleição cobrar de nós parlamentares que votamos errado de acordo com a opinião do eleitor. Eu não vejo o voto aberto como uma forma de aprisionar o eleito ao eleitor, porque o eleito diz o que vai fazer quando candidato e ele tem que cumprir o que vai fazer. De repente a opinião pública muda e você tem que votar com a sua consciência, não a opinião pública, mas sabendo que perde a eleição seguinte. Vamos dar um caso. Você faz campanha dizendo que é contra a pena de morte. Acontece uma tragédia dessa que nós vemos, de crimes bárbaros, a opinião pública fica a favor da pena de morte. Coloque-se aqui em votação a pena de morte, a votação deve ser secreta ou aberta? Aberta. E quem prometeu ser contra a pena de morte, que vote aqui contra a pena de morte e perca a próxima eleição. Ou alguns, mais fraquinhos, que se submetam à opinião pública e mude sua posição da campanha e vote a favor da pena de morte para ficar bem com a opinião pública. O que não pode é votar escondido. O que não pode é esconder do eleitor aquela posição que você tomou em cada eleição aqui. O voto secreto, o fim da privatização do tempo de televisão, o fim do fundo partidário, a campanha sendo baseada na fala do candidato e não em marketing, como se fosse um sabonete, o fim da caixa preta dos partidos, o fim do voto secreto, a instituição do voto avulso, seriam formas de evitar essa vergonha que nós estamos vendo nesses dias deste mensalão da troca do partido. Talvez o nome, quando isso for descoberto, vai ser o trocão. Tem o mensalão e tem o trocão. O mensalão era uma vez para conseguir o voto por mês, para conseguir o voto parlamentar. Agora é na hora de troca de partido para conseguir o tempo de televisão. Eu acho que esse trocão faz do mensalão um crime desse tamanho, que merece ser punido, claro, mas o outro também. E nós estamos fechando os olhos. Eu não vi o Ministério Público dizer uma palavra sobre o trocão. Faz-se isso aí abertamente, escancaradamente. O cafezinho da Câmara virou uma bolsa de compra de deputados. Os que conhecem um pouco de história sabem daquela vergonha que o Brasil tem dos mercados de escravos. Vergonha. Comprar e vender escravos. Aqui se compra e vende deputados. Eu não tenho dúvida que, do ponto de vista moral, a compra e a venda de escravos é muito mais indecente. Mas eu não tenho dúvida que, do ponto de vista da democracia, a compra e venda de deputados é igualmente grave. Precisamos acabar com isso. Mas, senhor presidente, por que eu sou pessimista se a gente vai fazer isso ou não? Eu sou pessimista porque nós não estamos à altura do momento histórico que nós vivemos. E quando eu digo nós, eu não falo por nenhuma simplicidade gramatical. Eu falo porque eu incluo todos nós. Hoje, a diferença entre nós não é se estamos ou não à altura do momento. Hoje, a diferença é se estamos à altura por incompetência ou se não estamos à altura por oportunismo. Porque se alguém é oportunista e por isso não está à altura de um momento de mudança que o país precisa, outro não está à altura porque não consegue vencer desses. Nós estamos divididos entre esses dois grupos.
mas nós não estamos à altura. Nós estamos endividados com esse país porque fizemos com que ele crescesse, fizemos uma democracia que não funciona, fizemos um crescimento que não distribui, fizemos uma carga fiscal altíssima que não presta os serviços públicos. Nós estamos endividados. Criamos cidades, quando antes éramos rurais, mas são verdadeiros monstrópolis, nem metrópolis a gente pode chamar nossas cidades. Nós criamos uma dívida com esse país ao criar nossas metrópoles nas condições que elas são. É uma dívida que nós fomos construindo. E não é essa geração, são muitas. Não é essa geração de país, são muitas, mas a nossa também. Nós estamos endividados. E não percebemos. Nós estamos sitiados porque o povo está com raiva, indignado, se manifestando. E alguns dizem, ainda ontem à noite eu vi um programa de televisão, esse Na Moral, em que alguém dizia que as manifestações pararam. Elas não pararam, elas estão sendo feitas dentro de casa. Elas estão sendo feitas nas igrejas, no trabalho, nas escolas, nos bares, nas festas, porque aí eles só falam mal dos políticos e da política. A manifestação saiu da rua e foi para dentro de casa, dos bares, dos clubes, mas ela está aí, latente, na cabeça do povo. Nós estamos sitiados. Nós estamos sem bússola, não estamos dizendo um rumo claro de qual o retrato do Brasil para daqui a 20, 30, 50 anos. Estamos prisioneiros do curto prazo, do imediato, do dia a dia, das leizinhas que nós fazemos aqui, assistindo troca-troca, ou concordando, ou impotente, incapaz, sem competência para mudar. Mas, finalmente, tem uma coisa que nos diferencia ainda, senador Rodrigo, é que alguns de nós não são indiferentes. Alguns de nós estão indignados. Alguns de nós estão solidários com a indignação popular, mesmo que incompetentemente para mudar daqui de dentro o que deve ser mudado. Porque eu recebo dezenas de manifestações dizendo, mas você critica tanto e não consegue fazer nada. Eu assumo aqui, sou incompetente. Ou, se preferirem, para não ser tão modesto, estou incompetente. Não estou conseguindo. Mas não estou indiferente. Não estou indiferente. Não estou com os olhos fechados, como a maior parte hoje de nós políticos. Eu não falo Senado, não falo só Senado e Câmara, eu falo todas as câmaras de vereadores, todas as assembleias legislativas, eu falo até todos os militantes de partidos, mesmo aqueles que não têm mandato, todos aqueles que colocaram na veia a responsabilidade da causa pública, senador Simão. Essa coisa grandiosa que deveria ser, que é a causa pública. Nós estamos, a grande maioria, indiferente. Alguns não estão indiferentes, mas ou estão coniventes ou estão incompetentes. Por isso eu sou pessimista. Porque se alguns são incompetentes e outros são coniventes, como é que a gente vai mudar as coisas? Como é que a gente vai mudar uma realidade política que permite esse trocão? Já vimos a vergonha do mensalão, agora a gente vê a vergonha do trocão. Mesma coisa, dinheiro público. E olhe que o mensalão tem gente que diz que não houve dinheiro público. Dinheiro público usado para comprar votos ou mandatos, que é mais grave ainda. O mensalão comprou votos, o trocão compra mandatos inteiros. Eu concluo, senador, dizendo que, mesmo no pessimismo, a gente tem que ter um rasgo de otimismo. O rasgo de otimismo é que a democracia continua. Que a democracia permite que a gente venha aqui fazer confissões, manifestações e dizer aquele velho bordão de que a luta continua. É isso, senhor presidente. Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque. Cumprimento Vossa Excelência pelo seu pronunciamento e convido Vossa Excelência para assumir a presidência. Senhor presidente, o senador Simão levantou um ponto. O microfone, senador. Eu achava, senador Simão, que eu já tinha falado demais,
que já tinha cansado todo mundo que está escutando. Mas o senhor pede uma parte, como é que eu vou negar? Na televisão eu não vinha. Eu digo, vou chegar a tempo. E cheguei, mas quando eu cheguei, o Vossa Excelência terminou. Eu acho que quando se escrever Mais perto. a história dos anos que nós estamos vivendo aqui no Congresso, principalmente no Senado, um historiador que escrever como é que era, como é que não era, ele vai dizer que tinha um tal de Cristóvão que era meio sonhador, tinha as ideias da perfeição, da coisa certa, achava que a educação era a coisa mais importante que dinheiro, mais importante do que grandes indústrias. E falava, e falava, e falava. Mas, no fundo, parece que ele não falava português, ele falava uma língua diferente que os outros não entendiam, não conseguiam dialogar com ele. Eu quero dizer que é interessante que, por onde eu ando, e eu sou conhecido e se fala no Congresso Nacional, a figura de Vossa Excelência é a primeira que é citada. Mas tem aquele Cristóvão, aquele rapaz, como ele é sério, como ele é responsável. Mas ele está sozinho lá, ele não encontra ninguém nem para dialogar, quanto mais para levar adiante. Mas eu acho, e quero lhe dizer, que a ação de Vossa Excelência é muito importante. Embora, na verdade, todo mundo ouça Vossa Excelência, acha importante o trabalho de Vossa Excelência, admira, mas entra por aqui e sai por aqui. Ficar alguma coisa que Vossa Excelência diz, refletir para fazer alguma coisa, se cada um de nós fizesse 1% do que Vossa Excelência faz, a coisa já seria diferente. Agora, o que me deixa machucado, eu sou muito mais velho que Vossa Excelência, e estou aqui há mais tempo, é que é difícil tu encontrar uma pessoa aqui. Geralmente a gente entra na onda, vai levando. De repente nós temos um serviço médico de primeira grandeza, problema do coração, fizemos até um acordo do Senado com o Instituto do Coração de Brasília para atender, de São Paulo para atender aqui. De repente, que nem agora, fecha tudo, os caras estão desempregados, não tem mais nada, vai procurar onde tu quer. Não há um sentimento. Veja, Vossa Excelência, inclusive, na hora que os companheiros, alguns querem melhorar o trabalho do Senado. Então, cada um pega. O presidente pega no 645 para fazer aquilo. O dia que se imaginar que a lei básica da educação, reformada depois de tanto tempo e tanta discussão, foi feita por uma pessoa, o Darcy Ribeiro. A comissão não funcionou nunca, não saía nada. Ele falava com a gente, o que eu faço? Vai fazendo. E ele foi fazendo. E no dia compareceu toda a comissão para assinar embaixo da assinatura dele. Mas quem fez foi só ele. Olha, é um negócio sério, lei de diretrizes de base da educação. Ele fez sozinho. O Código Civil, o Josafá fez sozinho. Fez sozinho. Tinha comissão daqui, tinha gente de lá, tinha gente não sei onde, e o Josafá ia até a madrugada fazendo os negócios. Ô Pedro, o que eu vou fazer? A gente não reúne, não ajeita, o que eu faço? Vai fazer, Josafá. Umas coisas ele perguntava para o Brossard, outra coisa ele perguntava para um amigo dele do Supremo, o professor da universidade, mas foi feito sozinho. A participação do plenário foi zero, foi votar. Era uma outra questão que gerava um pouco mais de polêmica, ele fez sozinho. Então, nós não conseguimos criar aqui. E eu devia até ter vergonha e ficar calado, porque eu já digo, há tanto tempo que eu falo isso que parece que é coisa nenhuma. Mas nós não conseguimos criar aqui um grupo que tenha interesse, que tenha preocupação de fazer alguma coisa.
O nosso projeto de reforma de mini, que não é mini, é micro, sei lá o que nós fizemos, parece que vai cair na Câmara. A Câmara não gostou. Vai cair. E o dia 5 já está aí, não tem mais nenhum efeito, que até o dia 5 não vai ser aprovado na Câmara. Então eu não consigo entender, sinceramente, eu não consigo entender a falta de interesse de todos nós no conjunto das coisas da sociedade. Tem uma entidade social que cuida a vida inteira das crianças que têm problemas de deficiência nas escolas primárias. Eu, que sou velho, era um guri de 6, 7 anos, e lá no meu colégio tinha ao lado um grupo de mães que cuidavam disso, a PAI. Isso existe há uns 80 anos. É uma das instituições mais bonitas que eu conheço. Aliás, eu tenho dito isso. Deus existe. Porque eu perdi um filho. Enterrar um filho com 10 anos, um velho gagá, aquilo não me sai da vida. Eu me lembro quando meu amigo Colares, que também perdeu, me abraçou e disse: te conforma, Pedro. Isso tu nunca vai esquecer. Tu vai aprender a conviver com essa dor. Mas eu sempre digo, quase que mais doloroso do que isso, é um pai ter um filho doente, aleijado, que não enxerga, deficiente. E uma das coisas que eu acho mais bonita nesse mundo é o amor que um pai e uma mãe têm por essa criança. Eu conheço pessoas, vocês devem conhecer também, que se dedicaram exclusivamente a esse filho. Cortaram viagens, cortaram férias, mudaram o hábito, reformaram a casa, tiraram as escadas, fizeram tudo, dedicação a esse filho. Agora quero terminar com essa PAI. Porque a PAI, a rigor, é um grupo que nem essa Zeng que está aí, mas não dá dinheiro. Ninguém, em qualquer lugar do mundo, pode conseguir resolver, ganhar dinheiro com uma PAI. Então, querem extinguir. Deixar essa criança, que hoje tem uma escola, que o governo praticamente não paga nada, não dá, que cuida, que educa, que faz tudo. Tirar essa PAI, extinguir essa PAI que não dá nada, não dá prestígio político nem eleitoral, porque eles são uma instituição que já tem tanto tempo, são uma instituição tão imiscuída na vida da sociedade, que não tem deputado que veja, e ninguém tenta fazer voto na PAI. Mas o governo resolveu extinguir. E estava, se não há uma grita da PAI aqui, estava sendo extinto. E nós, nada. Mas nada. As discussões, os debates que são feitos aqui, eles não estão na base da importância, da seriedade e do significado. Estão na base de interesses. Vossa Excelência faz o discurso mais importante que existe e, às vezes, geralmente fala sozinho. De repente está cheio de gente aqui, Vossa Excelência fala num assunto que não tem maior significado e dá um debate tamanho de um bolo aqui. Todo mundo fala, todo mundo responde, todo mundo discute, porque é a oportunidade. Então, eu não sei. Vossa Excelência seria um bom candidato a presidente da República do PDT, cá entre nós. Seria um bom candidato. Não vai aparecer, daqui a pouco o PDT bota de candidato a presidente da República o presidente nacional do PDT. Pode-se esperar tudo. Ou então o ministro do Trabalho agora. Coragem ele tem, por exemplo, enfrentar o que ele enfrentou e dizer para a sociedade, manchete no Correio Brasiliense: eu estou aqui, fico aqui, ninguém mexe comigo. E se mexer, eu tenho muita coisa para contar e vai dar muita confusão. E a presidente não mexeu com ele, deixou ele lá. Uma Vossa Excelência tem. Eu reconheço aqui um grupo de pessoas, Vossa Excelência. Casualmente tem 3 aqui. O nosso presidente,
Houve um tempo parecia que ele queria largar a política, não ligava. Agora está que é uma maravilha. 3 vezes trabalha, meus cumprimentos, excepcional. Também era para ficar desiludido. Um governador era isso, outro era aquilo, o negócio era ficar em casa. Esse guri vai longe. Quantos prêmios ganhou ontem? Quantos prêmios ganhasse ontem lá no... Qualquer número foi menos que o senhor. Ainda depois. Ainda depois. Em principal, ano passado, você estava lá, não é? Estava lá. Ano passado foram 10 vezes que ele foi. O melhor em tudo. Quer dizer, eu fui para casa, em primeiro lugar, orgulhoso dele, porque eu sou um admirador dele. Mas, em segundo lugar, há uma espécie de ciúme cristão, que não é de má fé, não é de... Mas esse rapaz vai longe. Mas eu não sei o que nós podemos fazer. Eu estou de um tempo aqui no Senado. É verdade que primeiro era Arena e MDB. Depois tinha mais 2, 3 partidos. Mas quando a gente falava em reunião de líder, era coisa muito séria. Então a gente se reunia, eu fui líder de governo no tempo de Itamar. A gente se reunia em 4, 5 e era coisa séria, é para valer. Hoje reunião de líder é piada, é para inventar alguma coisa, para passar um troço, para não sei mais o quê. Para sair projetos sem assinatura, secreto. E tem uma coisa que agora são 32 partidos, deve ter aqui uns 20 líderes. No nosso tempo, líder só tinha os 2. E líder pedia comunicação de líder. Agora, a comunicação de líder no nosso tempo, quando eu cheguei aqui, a comunicação de líder, o cara pedia para fazer uma comunicação de líder. Senhor presidente, eu sou líder do MDB, quero dizer que foi preso lá em Porto Alegre, o senhor fulano de tal, está em lugar escondido e não sabido, eu exijo providência nesse momento, vamos ao ministro da Justiça para ver... Comunicação de líder. Comunicação de líder. Eu quero dizer que a nossa bancada estudou e não vai aceitar essa medida assim, assim. Isso é comunicação de líder. É manifestação da bancada, é manifestação do... Então, um assunto da maior importância. Hoje, comunicação de líder, todo cara tem... E tem um cara que nem eu, que não é que eu não seja líder, mas eu sou exilado na bancada do MDB, porque a bancada do MDB tem novos princípios, e eu estava aqui, a vida inteira, CPI, eu que estava lá, projetos importantes, modéstia à parte, era eu que relatava. O projeto que deu para mim é o nome da avenida tal, o nome da estrada tal, não sei o quê. E comunicação de líder nunca mais tive. E a gente fica aqui hoje, comunicação de líder, fala um senador e um líder. Um senador e um líder. Então fala um senador e um líder. Fala um senador que também é líder, que se inscreveu e fala... Isso é o líder aqui. Então não tem. E o senhor Vossa Excelência faz parte, muito bem, brilhante. A única coisa que eu gostei foi a escolha de Vossa Excelência para o relator do Senado do futuro. Tá. Não vai precisar se espelhar nos presidentes do Senado. E nem se espelhar. Pode se espelhar no nosso Senado para ver como não deve ser feito. Pega a coisa hoje, no futuro não faz isso, no futuro não faz aquilo. Mas essa comissão, que é da maior importância, podia ter passado pelo plenário, podia ser discutido com todos. Eu sei porque li lá no Jornal do Senado. E não disse nada e fiquei satisfeito quando vi tanto Vossa Excelência como Luiz Henrique, um melhor do que o outro. Mas o futuro passa pelo conjunto e não por 2 pessoas. Nós temos um exemplo certo. O Senado imprime obras de arte, obras que estão em desuso, que desapareceram, que não tem mais. E o Senado tem um serviço, não sei, são 5, 6 obras por ano que ele imprime. Nota 10. Não sei se Vossa Excelência foi convidado alguma vez. É o presidente, e ele convida uma série de intelectuais, da maior importância lá de fora. Uma participação do Senado, zero. A obra é importante, eu reconheço que são histórias importantes, romances importantes, biografias importantes que não se encontra mais no mercado. Então o Senado imprime, nota 10.
Mas quem decide? O presidente e um grupo de amigos dele, de intelectuais, não sei o que, decide, publica o que quer, não publica o que não quer. Esse é o Senado, quer dizer, não é um órgão coletivo. Eu fiz aquela nossa Comissão de Relações Exteriores, que eu estou lá a vida inteira, e eu fico machucado, porque ninguém tem interesse em coisa nenhuma. Esteve lá, aliás, eu tive a melhor impressão do Patriota. Ele pode ser um pouco parado e tal, mas ele é uma pessoa de personalidade. Tive uma impressão muito boa dele. Ele vai para a ONU, vai ser o embaixador na ONU. Eu perguntei para ele, mais de 10 vezes, embaixador, os seus antecessores, quando vieram aqui, eu falava, vamos dinamizar um pouco a Comissão de Relações Exteriores, vamos fazer com que a Comissão de Relações Exteriores... Eu estou aqui há 30 e tantos anos, não fui uma vez na Convenção da ONU. Não fui porque não quis. Quis ir lá para me sentar, de braços cruzados, sem saber nada, sem conhecer nada, e passear em Nova York, não tem lógica. Nós chegamos a fazer, o embaixador chegou a vir aqui, mandou os processos, eu digo que a gente ia, antes de ir, por exemplo, agora, conversar com o Itamaraty, o que vai ser discutido na reunião da ONU? É essas coisas assim. E aí a comissão discute os assuntos e talvez, inclusive, o representante nosso leva para a ONU uma decisão do Senado do Brasil nesse sentido. Não acontece nada. Nunca conseguiu fazer isso. É sempre a mesma coisa. Vai alguém de convidado, leva a esposa e é bacana, porque são 15 dias em Nova York, passeando para lá, passeando para cá, e umas 2 vezes que ele fica ali sentado ouvindo as coisas que não funcionam. Então, eu vejo que Vossa Excelência não tem seguidores. Eu, às vezes, acho que poderia ser um seguidor de Vossa Excelência. Você pode ser. Você pode ser, mas é que ele tem tanta coisa, tanta atividade, tanta gente procurando ele, que não sobra muito tempo para tudo. A gente vê que tudo que é reunião que a gente vai, ele chega quase no fim, porque ele veio de mais 2 antes. Foi naquela, depois foi naquela, depois foi naquela. Mas eu estimulo a Vossa Excelência tentar fazer isso. Eu tentei, e chegou uma época que nós fizemos um bom trabalho aqui no Senado. Mas me desculpe, o Senado que eu encontrei não tem nada a ver com esse Senado. O passarinho era da arena, era da ditadura, mas era um cidadão de primeira classe. Era um homem de respeito, um homem de dignidade. Um homem que às vezes chegava para a gente, abraçava, pois eles fizeram. Eu falo com esses meus colegas milico, mas eles não entendem que não é assim, não é assim. Era um homem que dava para dialogar. A arena no tempo da ditadura, discutir com a arena no tempo da ditadura, aqui, no fundo era melhor do que discutir hoje, quando o PSDB era governo ou agora quando o PT é governo. Porque eles tinham mais sensibilidade, porque sabiam que estava errado na composição, na posse, na ditadura, etc. e tal, e tinham mais lógica e mais bom senso. A gente não tem hoje, a gente não encontra hoje aqui. Eu não consigo entender, juro, que o cara chegar no Senado, em primeiro lugar, o Senado da República já era, né? Olha, um dos poucos caras que pode estar aqui, eu estou no Senado, sou eu. Pela idade, 83 anos. Eu estou numa idade senatorial, já saindo. Mas a maioria são... Não que esteja errado jovens chegarem, acho 1000 vezes melhor do que uma reunião de velharia. Mas o que eu quero dizer é que hoje a escolha para o Senado é feita, na maioria das vezes, por alguém daqui e dali, e não por um cara que tem composição, que tem capacidade, que tem competência para ser algo mais do que um deputado federal. Não na vaidade de algo mais, mas que tem um espírito de análise maior e mais profundo do que o deputado. O deputado representa a sua porção no seu Estado. E que significa uma porção do Brasil, porque ele representa a nação. Nós representamos todo o nosso Estado. E, no entanto, não acontece. Olha, eu tenho pena de Vossa Excelência. Vossa Excelência foi feito para ser um grande líder de um grande partido.
Não sei quando é que nós vamos ter de novo um grande partido. Eu digo para Vossa Excelência com toda a sinceridade. Eu vi, parece mentira o que eu vou dizer, mas os anos mais duros da ditadura é os anos que eu vivi com mais garra e com mais vontade da minha vida política. Eu estava num partido que era o MDB, lá no Rio Grande do Sul. Eu me considerava um cruzado em luta para terminar com o domínio do mal, do diabo, seja o que for. E quem estava no MDB estava por ideal, porque no MDB no Rio Grande do Sul era cadeia, prisão, tortura, morte, não tinha emprego, não tinha nada. E o Rio Grande é um pouco disso, os caras firmes no MDB não mudavam. Então eu achava que aquele conjunto do nosso MDB era uma maravilha, era um conjunto escolhido por Deus para ir adiante. Até que fomos parar no governo. Quando chegamos no governo, era tudo igual. O MDB se foi. Aí, como o MDB se foi mal e tal, vieram uns pulos, Fernando Henrique, Ferra, não sei o quê, para fundar o partido, sem quércia, o grande PSDB. Então o PSDB era o partido dos verdadeiramente puros. Ficaram magoados comigo, porque eu fui praticamente o único governador do MDB que eles queriam que fosse para o PSDB. O Covas esteve comigo no palácio, lá no gabinete, pediu, por amor de Deus, para mim. Eu digo, não vou, Covas. Eu acho que vocês estão errados. Vocês têm uma briga com o Quércia, mas o resto nós estamos igual. Nós vamos ter um grande partido para ter... Não, eles foram bem, cresceram, foram para o governo. Foi aquele fiasco. E cá entre nós, na oposição, o PT, olha, o Suplicy, que está vivendo uma trauma triste, eu acho que a gente deve fazer um movimento exigindo que o Suplicy tem que voltar a ser candidato a Senado pelo PT. Ou então ele que saia do PT e seja candidato a avulso, porque ele ganha como candidato a avulso. O PT está querendo queimar ele. Mas nos 8 anos que ele teve aqui sozinho, só ele fez muito mais do que toda a bancada do PT que está aqui agora. Ele foi um grande senador. Hoje, começando a me convencer que o PT no governo está pior do que o PSDB no tempo de Fernando Henrique. Tem acontecido coisas mais dramáticas, mais tristes, mais lamentáveis. E o PSDB era um partido que se fez na base dos caras daqui e de lá. Brigaram com o Quércia aqui, brigaram com o Requião lá no Paraná. E o PT não. O PT é um partido que se organizava na base do que era o que tinha de melhor e o que tinha de mais puro. Pergunta para alguém do PT se ele se lembra de quem foi do Evaristo Arno. Pergunta para ele. Pergunta para esses caras do PT se eles conseguem alguém hoje para fazer campanha para eles na base de andar de chinelo e ganhar um sanduíche com um copo de Coca-Cola o dia inteiro. Não. Me contaram lá em Porto Alegre. Ele era do PT a vida inteira. Trabalhava, lutava, trabalhava e fora do trabalho só trabalhava o PT. Ganhou o PT, foi para o governo. Ele era um cara bem quisto, respeitado, chamaram ele. E deram para ele um emprego de 8, 9 mil reais. Eu disse, eu não sei nem fazer isso, você quer, mas vai lá, rapaz, depois tu aprende. Caramba, é outra pessoa. E ele dizendo, mas eu fui para ir com o PT, para nós ser governo, para nós fazer as reformas, as transformações. Primeiro ato do Tarso Genro, o governador Tarso Genro, primeiro ato que ele fez como governador de Estado, foi criar 1.500, 1.600, 1.700 funções gratificadas. Cargos de funções gratificadas. E funções gratificadas que iam aos 20 mil, ao teto. Ele não tem mais que discutir. Então ele encheu os quadros com a gente do PT. Mesmo que o secretário seja do outro partido, que nem foi o caso do Beto Albuquerque, presidente do Partido Socialista, que era presidente da comissão, mas ele botou o chefe de gabinete, o cara do PT, que fazia o que queria. Então, eu não sei. Me desculpe o que eu vou dizer. Nesses últimos tempos, a única coisa de boa que eu vejo que aconteceu no mundo
Foi a Argentina, quem podia dizer? É o Papa Francisco, que está dizendo umas verdades, e está começando bem, porque está começando a dizer umas verdades para dentro da igreja, porque o resto não sei. Eu pensei que a vinda dele aqui e a profundidade das coisas que ele debateu, a igreja, a gente ia se reunir, discutir, debater, mas nem se fala mais nada. Absolutamente mais nada. Então eu não sei. Eu, com 85 anos, estou até liberado, acho que não tenho nem mais. Ninguém pode cobrar de mim nem a capacidade mental de acompanhar os acontecimentos. Mas que eu sofro muito, eu sofro. Enquanto no meu partido eu sou isolado, uma pessoa que é olhada a como? Não está vendo? O MDB tem um vice-presidente, o MDB tem tantos ministérios, o MDB tem o presidente da Câmara, o MDB tem o presidente do Senado. Mas do conteúdo do MDB não tem nada. De ideia, de princípio, de uma causa, de uma boa causa, não tem. E se for analisar com profundidade, o PT também não tem. E se for analisar com profundidade, o teu partido dá pena. Né? Vê lá no Rio Grande do Sul. A diferença é que eles se reuniram, toda a bancada do Rio Grande do Sul do PDT, e exigiram a demissão do ministro. Vê se alguém deu bola. Vossa Excelência, até aprendi muito das vezes que tive a honra de ser convidado por Vossa Excelência para uma reunião onde um grupo conversou, mas cá entre nós até agora pouca coisa saiu. E Vossa Excelência, que tem mais 50 anos de vida e que está aqui no Brasil, em Brasília, e é interessante como Brasília fala e Brasília comenta, dizendo que em Brasília é Vossa Excelência, é o deputado federal também do PDT, e é o nosso querido senador daqui, porque cá entre nós foi uma sucessão de fiascos que não se pode compreender. E, no entanto, não sei se vocês concordam comigo, a gente sente que Brasília está começando a ter um pensamento político. Eu fiz várias palestras, inclusive no Marista, inclusive na Universidade de Brasília, várias palestras, e a gente fica gurizada, está interessada, está começando a se preocupar. Está vencendo aquela etapa de olhar para o Congresso como coisa suja, passar longe para não se comprometer, e está querendo participar, discutir, debater. Desculpe, mas o que eu fiz foi um desabafo e tirei o tempo precioso de Vossa Excelência. Obrigado, senador. É claro que o seu discurso enriquece tanto que, por mim, eu começava a debater tudo outra vez nesse diálogo. Mas eu creio que há outros senadores que querem falar, por isso eu agradeço. E, senador Randolph, eu manifesto a minha tristeza também da nossa incapacidade de sintonizar-se com o que o povo quer, por falta de uma bússola nossa. E por causa, sobretudo, da indiferença de muitos na política hoje. Obrigado, senador.